Garota pobre abraça o homem errado. Ele era um milionário e se apaixona perdidamente por ela. Antes de começarmos a história, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Aproveita a história. O aeroporto estava lotado. Emily ficou na ponta dos pés, tentando enxergar através do mar de gente. Seu irmão mais velho finalmente estava voltando para casa depois de meses fora, e seu coração estava acelerado de excitação. Então ela avistou uma silhueta familiar. Alto, ombros largos, cabelo escuro. É ele. Sem pensar duas vezes, ela correu em direção a ele, abrindo caminho pela multidão, ignorando completamente qualquer senso de espaço pessoal. Emily se jogou em seus braços, abraçando com força. Oh meu Deus, senti tanta sua falta. Sua voz estava abafada contra o peito dele, exceto que o peito dele era firme. Firme demais. E agora que ela percebeu, ele também cheirava diferente. Uma colonia sofisticada e amadeirada, elegante demais para seu irmão. Uma onda de pânico percorreu seu corpo. O abraço, que deveria ser caloroso e reconfortante, de repente pareceu completamente errado. Algo estava estranho. Muito estranho. Lentamente, Emily levantou a cabeça para olhar para cima. O que ela viu fez seu estômago revirar. O homem que ela estava abraçando não era seu irmão. Era um completo estranho. E não qualquer estranho. Ele era bonito demais para ser apenas um homem comum. Um terno perfeitamente ajustado, cabelo escuro penteado com esmero, traços marcantes e definidos, ele parecia ter acabado de sair de uma revista de moda. Mas seus olhos, aqueles olhos. Cinzentos como nuvens de tempestade, penetrantes como facas. E naquele momento estavam fixos nela com uma mistura de surpresa e divertimento. O silêncio que se seguiu durou exatamente meio segundo, antes de Emily entrar em pânico. Oh meu Deus! Ela pulou para trás tão rápido que quase tropeçou nos próprios pés. Socorro! Fui abraçada errado. Quer dizer, eu abracei errado. Oh meu Deus! Sinto muito. O homem permaneceu imóvel, observando a cena com uma sobrancelha erguida. Bem, isso foi inesperado. Emily queria se enfiar num buraco e desaparecer. Pensei que você fosse meu irmão, ela gesticulou freneticamente com as mãos, tentando explicar. Ele é alto, tem cabelo escuro, e eu não consegui ver direito. Foi o reflexo no vidro, o ângulo, minha miopia emocional. O canto da boca dele se contraiu. Miopia emocional. Sim, quando as emoções são mais fortes que o bom senso, você vê o que quer ver em vez do que está bem na sua frente. Ela engoliu em seco, percebendo que estava falando rápido demais. Ou não. Cala a boca, Emily. Antes que ele pudesse responder, um segurança enorme apareceu ao lado dele. O homem era uma muralha de músculos, vestido com um terno preto e olhando para Emily como se ela fosse uma ameaça potencial. Sr. Brian, está tudo bem. Sua voz profunda era severa. Espere. Brian. O nome disparou um alarme em sua cabeça. Brian Carter. O magnata financeiro. O bilionário que evitava os holofotes. O homem que tinha mais dinheiro do que tempo livre. E ela tinha acabado de se jogar nele. Ou não, Emily sussurrou, sentindo a vergonha atingir um nível cósmico. Brian pareceu notar seu olhar de desespero, e ele sorriu. Ele sorriu. Você parece nervosa. Ele cruzou os braços, claramente entretido. Você tem medo de bilionários. Emily piscou. Tenho medo de erros embaraçosos serem flagrados por câmaras de segurança e acabarem na internet. Compreensível. Ela olhou ao redor. As pessoas passavam apressadas por eles, sem saber do desastre que acabara de acontecer. Eu preciso encontrar meu irmão, ela murmurou, ainda em choque. E talvez mudar minha identidade e me mudar para o Alasca. Brian riu, mas não disse nada. Ele apenas a observou enquanto ela, completamente mortificada, tentava escapar o mais rápido possível. Mas enquanto ela se afastava, ainda podia sentir o olhar dele sobre ela, como se ele não estivesse pronto para simplesmente deixá-la desaparecer na multidão. E a verdade era que ele não estava. Mais tarde, Emily estava atrás do balcão, ajustando os óculos, quando um cliente impaciente pigarreou na frente dela. Com licença. Pedi um cappuccino sem espuma. E este tem espuma. Emily conteve a vontade de revirar os olhos. Ah, claro. Desculpe por isso. Ela pegou a xícara e fez uma nova, entregando-a com um sorriso profissional. O homem pegou sem uma palavra de agradecimento, como se ela fosse invisível. Apenas mais um dia normal de trabalho. Ela estava acostumada.
Trabalhar no café do aeroporto significava lidar com pessoas apressadas e exigentes, a maioria delas rica demais para dizer um simples obrigado. Mas ela precisava desse emprego. Pagava as contas e, o mais importante, ajudava a sustentar seu irmão mais novo. Ela suspirou, tentando ignorar seu cansaço. Apenas mais algumas horas até o fim do turno. Emily. Seu gerente, Sr. Phillips, chamou do outro lado do balcão. Ela se virou, ajustando o avental. Sim. Há um pedido especial para a mesa 12. Pode levar. Emily pegou a bandeja e caminhou pelo café lotado, desviando habilmente dos clientes. Quando chegou à mesa 12, abriu a boca para falar. Mas as palavras congelaram em sua garganta. Brian Carter. Ele estava lá. Bem ali. Aquele homem alto e absurdamente elegante que ela havia abraçado por engano no aeroporto. Ele estava sentado casualmente, um braço apoiado nas costas da cadeira, olhos cinzentos fixos nela com puro divertimento. Emily piscou. Não. Isso não podia ser real. Ora. Nos encontramos de novo. Sua voz carregava um tom provocador. Emily congelou. Você. Sim, eu. Brian sorriu, entrelaçando os dedos sobre a mesa. E parece que desta vez você está me servindo. Engraçado como as coisas funcionam, não é? Ela sentiu suas bochechas queimarem. Juro que isso não é perseguição, murmurou ela. Brian soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Se fosse, eu não me importaria. Emily prendeu a respiração. O que ele acabou de dizer? A bandeja tremeu levemente em suas mãos. Ela tentou disfarçar colocando a xícara de café na frente dele. Aqui está seu pedido. E tenha um bom dia. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve. Espere. Emily parou no meio do passo. Respirou fundo antes de se virar. Sim. Brian inclinou a cabeça levemente, seus olhos brilhando com algo indecifrável. Você sempre foge tão rápido. Emily piscou. Depende. Você sempre se senta no mesmo café que alguém que te abraçou acidentalmente. Ele sorriu. Talvez seja o destino. Emily cruzou os braços. Ou um aeroporto com opções limitadas de café. Bom ponto. Brian pegou a xícara e tomou um gole sem tirar os olhos dela. Já que nos encontramos de novo, posso te perguntar uma coisa. Ela hesitou. Se eu disser não, você vai perguntar de qualquer maneira, não vai? Com certeza. Emily suspirou. Ok. Pergunte. Brian pousou a xícara e olhou para ela com curiosidade. Você realmente me confundiu com seu irmão? Ou estava apenas com vontade de abraçar um estranho qualquer no aeroporto? A boca de Emily caiu, chocada. O quê? Ele encolheu os ombros, fingindo inocência. Você parecia bem confortável. Posso até me sentir especial. Oh, pelo amor de Deus. Emily revirou os olhos, colocando as mãos na cintura. Juro que foi um erro. Eu não tinha ideia de quem você era. Isso é surpreendente. Ela franziu a testa. Por quê? Porque as pessoas geralmente sabem. Emily ficou quieta por um momento, analisando sua resposta. Havia algo nela. Você está dizendo que está acostumado a ser reconhecido. Brian riu suavemente. Algo assim. As pessoas geralmente olham para mim e veem meu dinheiro. Não que isso me incomode. Faz parte do pacote. Emily observou o homem à sua frente. Ele era rico. Poderoso. Mas pela primeira vez, ela sentiu algo em seu tom que soou, cansado. Como se o peso de sua reputação fosse um fardo. Bem, eu não sou às pessoas, disse ela finalmente. Brian ergueu uma sobrancelha. Isso eu já percebi. Eles se encararam por alguns segundos. Um silêncio curioso se instalou entre eles, preenchido com algo que Emily não conseguia nomear. Brian foi ao primeiro a quebrá-lo. Então, você trabalha aqui? Sim. E antes que pergunte, não estou fingindo ser garçonete para investigar sua vida secreta. Brian riu. Bom saber. Emily sorriu. Mas antes que pudesse continuar a conversa, a voz de seu gerente chamou seu nome. Parece que preciso voltar ao trabalho, disse ela, ajustando o avental. Brian simplesmente assentiu. Foi um prazer ser seu cliente hoje. Espero que nos encontremos novamente. Emily hesitou por um segundo, depois sorriu. Desta vez, sem os abraços errados. Brian sorriu de volta.
Mas enquanto ela se afastava, algo dentro dela lhe dizia que este não seria o último encontro deles. Os dias seguintes foram uma estranha mistura de rotina e expectativa. Desde aquele encontro inesperado com Brian Carter, Emily tentou ignorar o sentimento persistente de que algo estava prestes a mudar. Mas o destino, aparentemente, tinha outros planos. Naquela manhã, como de costume, ela amarrou o avental na cintura, prendeu o cabelo e assumiu seu lugar atrás do balcão do café. O turno estava movimentado. Clientes entrando e saindo, vozes se misturando ao som do moedor de café. E então ele apareceu. Brian Carter. Ele entrou no café como se não fosse um bilionário discreto e recluso, sentou-se em uma mesa perto do balcão e olhou diretamente para ela. Emily sentiu um arrepio na espinha. Não, ela murmurou para si mesma. Mas era tarde demais. Brian levantou a mão, chamando deliberadamente sua atenção. Garçonete. Emily estreitou os olhos. Ele não acabou de fazer isso. A vontade de ignorá-lo era forte. Mas como a profissional responsável que era, pegou seu bloco de notas e caminhou até ele. Sr. Carter, disse ela em um tom educado, mas sarcástico. O que posso lhe trazer hoje? Brian deu um sorriso satisfeito. Um café. Mas quero que seja feito por você. Emily piscou. O quê? Quero que você o faça. Pessoalmente. Ela cruzou os braços. Você está insinuando que o café daqui não é bom o suficiente? De jeito nenhum. Ele sorriu. Só quero ver se você é tão boa em fazer café quanto é em dar abraços desajeitados. Emily sentiu o rosto esquentar. Você não vai esquecer isso, vai? Definitivamente não. Ela bufou, anotou o pedido e foi fazer o café. Quando voltou, colocou a xícara na frente dele e cruzou os braços. Aqui está. O melhor café que este lugar tem a oferecer. Feito por mim. Brian pegou a xícara, tomou um gole e ergueu as sobrancelhas. Uau! Emily esperou. Uau como em bom ou uau como em ruim? Ele olhou para ela divertido. Uau como em bom. Você realmente sabe o que está fazendo. Ela não pôde deixar de sorrir um pouco. Claro que sei. Eu trabalho aqui, lembra? Sim. Mas tenho que admitir, estou surpreso. Não esperava que alguém como você estivesse aqui. Emily franziu a testa. Alguém como eu. Brian inclinou-se ligeiramente para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você tem um certo brilho nos olhos. Uma determinação que não combina muito com o emprego comum. Você parece pertencer a algum lugar maior. Ela piscou, pega de surpresa pelo comentário. Bem, pagar contas também exige muita determinação. Brian soltou uma risada leve. Bom ponto. Mas antes que Emily pudesse dizer mais alguma coisa, seu chefe, Sr. Phillips, apareceu. O homem, que sempre fora rigoroso e sério com ela, agora tinha um sorriso forçado e educado. Sr. Carter, que honra tê-lo aqui novamente. Ele disse, excessivamente entusiasmado. Espero que esteja sendo bem cuidado. Emily estreitou os olhos. Brian olhou do gerente para ela. Na verdade, estou sendo muito bem cuidado. Emily está fazendo um ótimo trabalho. O sorriso de Phillips congelou por um segundo antes de ele se virar para Emily com um olhar severo. Que bom. Então por que você está parada aí? Volta ao trabalho. Emily apertou os lábios e assentiu. Mas enquanto se virava para sair, ouviu Brian dizer, espere. Ela parou. Brian juntou os dedos sobre a mesa, olhando diretamente para o gerente. Gostaria que ela continuasse a me servir. Phillips hesitou. Ah, claro. Mas não podemos deixar outros clientes esperando. Então peça para outra pessoa cobri-la. O gerente parecia visivelmente desconfortável. Emily olhou de Brian para Phillips, sentindo a tensão no ar. Sr. Phillips, posso continuar servindo as mesas? Não é um problema, disse ela, tentando amenizar a situação. Mas Brian apenas sorriu e tomou outro gole de seu café. Relaxe, Emily. Gosto de boas conversas. Ela suspirou. O que diabos estava acontecendo aqui? Phillips, claramente sem opções, forçou um sorriso e se afastou. Emily, no entanto, sentiu um peso pesado no ar. Seu chefe não gostava dela. E agora, com Brian pedindo especificamente por ela, as coisas poderiam piorar ainda mais. Mas naquele momento, quando ela olhou para Brian e viu o pequeno sorriso misterioso em seus lábios, percebeu algo. Ele estava gostando disso.
E isso só podia significar problemas. A tensão no café persistiu por um tempo. Desde que Brian Carter começou a aparecer regularmente, Emily havia notado olhares curiosos e, na maioria das vezes, irritados. Não era apenas seu chefe, Sr. Phillips, que não gostava da atenção que ela estava recebendo. Alguns colegas de trabalho sussurravam sempre que Brian chegava, alguns com inveja, outros com curiosidade. Mas Emily. Ela só queria que aquilo acabasse. Porque ele continuava voltando. Era isso que a incomodava. Porque Brian Carter, um bilionário reservado sem tempo para nada, continuava vindo ao mesmo lugar todos os dias, pedindo especificamente por ela. Não fazia sentido. Era um final de turno movimentado. Emily estava limpando o balcão quando sentiu um frio na nuca. Olhou para a entrada e, claro, lá estava ele. Brian Carter. Ela suspirou, já esperando mais provocações. Mas desta vez, ele não se sentou em sua mesa habitual. Ele caminhou direto até o balcão. Preciso de um favor. Emily piscou, confusa. Um favor. Para mim. Sim. Quero que você jante comigo hoje à noite. Emily quase deixou cair o pano que estava segurando. O quê? Brian sorriu. Jantar. Sabe, comida, conversa, esse tipo de coisa. Os olhos de Emily se arregalaram. Por que diabos eu jantaria com você? Porque quero te conhecer melhor. Ele se inclinou ligeiramente. E porque você também quer, mas simplesmente não admite. Emily abriu e fechou a boca algumas vezes. Você é incrivelmente cheio de si. Já ouvi isso antes. E você acha que eu simplesmente vou dizer sim a um convite como esse? Brian deu um leve sorriso. Sim, porque eu não aceito não como resposta. Emily cruzou os braços, tentando ignorar o frio na barriga. Bem, azar o seu então. Sério. Ele pegou um guardanapo e escreveu algo. Aqui está o endereço. Estarei esperando às 20 horas. Se você não aparecer, vou presumir que tem medo de mim. Emily pegou o papel, revirando os olhos. Medo de você. Brian inclinou a cabeça, desafiando-a. Você não parece do tipo que recua diante de um desafio. E sem dizer mais uma palavra, ele saiu do café. Emily olhou para o pedaço de papel em sua mão, o coração acelerado. Ótimo. O que ele estava tramando? Às 19h59, Emily estava em frente ao restaurante que Brian havia mencionado. Ela não tinha ideia do porquê estava ali. Era uma péssima ideia. No entanto, lá estava ela, respirando fundo. Ela entrou. O restaurante era elegante, mas não extravagante. Sofisticado, porém discreto. Parecia o tipo de lugar que Brian havia escolhido para garantir que ela não se sentisse oprimida. Ela olhou ao redor e, claro, lá estava ele. Sentado em uma mesa reservada, impecavelmente vestido como sempre. Quando seus olhos se encontraram, um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Não pensei que você viria. Emily sentou-se em frente a ele, cruzando os braços. Eu quase não vim. Então por que veio? Ela hesitou por um momento, depois suspirou. Porque você me provocou, e eu não sou do tipo que recua diante de um desafio. Brian riu suavemente. Imaginei que você diria isso. O garçom apareceu e entregou-lhes os cardápios. Emily pegou o dela e olhou os preços. Meu Deus, eu não posso pagar por isso. Brian nem olhou para o cardápio. Eu sei. Emily o encarou. Você sabe. Sim. E não te convidei aqui para fazer você pagar. Ela estreitou os olhos. Se você acha que aceito jantares caros como pagamento por atenção, está muito enganado. Ele sorriu levemente, balançando a cabeça. Imaginei que você diria isso também. Emily fechou o cardápio. Porque estou aqui, Brian. O que você quer de mim? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois inclinou-se ligeiramente para frente. Quero uma conversa. Uma conversa de verdade. Sem dinheiro envolvido. Sem status. Apenas você e eu. Emily cruzou os braços, ainda desconfiada. Isso não faz sentido. Você tem milhares de pessoas ao seu redor. Por que se importar comigo? Brian estudou por um momento antes de responder. Porque você é diferente. Emily piscou, surpresa. Ele continuou. Desde o momento em que você me abraçou acidentalmente, percebi que você não se importava com quem eu era. Você me tratou como apenas mais um estranho.
Ela zombou. Porque pensei que você fosse meu irmão. Brian sorriu. Sim. E mesmo depois de descobrir quem eu sou, você permaneceu você mesma. Você não tentou me impressionar ou se aproximar por interesse. Ele inclinou a cabeça, observando-a. Você me trata como um homem comum. E isso é raro na minha vida. Emily sentiu uma sensação estranha se formando em seu peito. Havia sinceridade em suas palavras. E isso a perturbou. Então você quer minha amizade? Brian olhou para ela com um brilho brincalhão nos olhos. Vamos começar por aí. Emily suspirou, pegando o cardápio novamente. Tudo bem. Mas eu escolho a comida. Justo. O jantar foi inesperadamente agradável. Emily esperava arrogância, uma exibição de riqueza, talvez até tédio. Mas Brian era diferente do que ela havia imaginado. Ele ouvia. Ele fazia perguntas. Ele compartilhava histórias de infância e falava sobre suas viagens, mas nunca com um tom superior. Apenas como uma pessoa normal. E pela primeira vez, Emily se viu rindo genuinamente. Quando o jantar terminou, Brian pagou a conta sem alarde. E os dois saíram do restaurante juntos. A noite estava fresca e Emily cruzou os braços, sentindo a brisa leve em sua pele. Brian olhou para ela e então fez algo inesperado. Aqui. Ele tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. Emily piscou, surpresa. O quê? Não quero que você sinta frio. Ela o olhou com desconfiança. Isso não é alguma tentativa de me comprar, é? Brian riu suavemente. Se eu estivesse tentando te comprar, você saberia. Emily revirou os olhos, mas aceitou o casaco. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, apenas observando a rua tranquila. Então Brian falou. Gostei disso. Emily olhou para ele. Disse o quê? Ele se virou para ela e, pela primeira vez, sua expressão estava livre de provocações ou desafios. Era algo mais sério, mais sincero. Gostei de passar tempo com você. Emily sentiu seu coração falhar uma batida. E isso não era um bom sinal. Porque, apesar de tentar negar, ela também havia gostado. Nos dias que se seguiram, Emily tentou manter sua rotina habitual. Tentou agir como se nada tivesse mudado. Como se não tivesse passado um dos jantares mais estranhamente agradáveis de sua vida com um bilionário recluso que, por alguma razão inexplicável, parecia genuinamente interessado nela. Ignorar Brian Carter estava se tornando impossível. Porque ele continuava aparecendo. Todos os dias. No café. Na mesma mesa. Pedindo o mesmo café. E, claro, insistindo que ela fosse quem o servisse. Ele estava fazendo de propósito. E Emily sabia disso. Naquela manhã, Emily chegou ao trabalho com a mente longe. Seu irmão mais novo, Oliver, vinha reclamando de dor há alguns dias e ela estava começando a se preocupar. Ele sempre fora saudável, mas algo parecia errado. Prometeu a si mesma que, assim que seu turno terminasse, o levaria ao médico. Mas, por enquanto, precisava se concentrar no trabalho. E, como um relógio, Brian já estava lá. Emily anotou seu pedido e caminhou até a mesa dele. Você realmente não tem outro lugar para tomar café? Brian sorriu, pegando a xícara que ela colocou na frente dele. Tenho muitas opções. Mas gosto daqui. Duvido. E gosto da sua companhia. Emily suspirou. Você realmente não desiste, não é? De jeito nenhum. Ela cruzou os braços, estreitando os olhos. O que você ganha com isso? Brian tomou um gole de seu café antes de responder. Eu já te disse. Gosto de conversar com você. É revigorante. Emily revirou os olhos. Você faz parecer que sou uma brisa de verão. Algo assim. Ele sorriu. Emily não queria sorrir de volta. Mas sorriu mesmo assim. No final do turno, Emily correu para buscar Oliver. Quando chegaram ao hospital, um médico os atendeu imediatamente. E foi aí que tudo mudou. Seu irmão tem um problema renal, disse o médico, olhando os resultados dos exames. Ele precisará de tratamento contínuo e, possivelmente, de um procedimento mais sério. Emily sentiu o chão sumir sob seus pés. Mas ele sempre foi saudável. Essas coisas acontecem. Mas se tratarmos rapidamente, ele tem uma boa chance de se recuperar totalmente. E quanto vai custar? O médico hesitou. E quando ele finalmente disse o número, Emily sentiu seu estômago revirar. Ela não tinha aquele tipo de dinheiro.
Nem perto disso. Oliver percebeu sua expressão e pegou sua mão. Emily, não se preocupe. Ela pescou para conter as lágrimas e forçou um sorriso. Vai ficar tudo bem. Mas a verdade? Ela não tinha ideia de como iria pagar por aquilo. No dia seguinte, Emily chegou ao trabalho mais exausta do que nunca. E, claro, Brian percebeu imediatamente. O que aconteceu? Perguntou ele assim que ela serviu seu café. Nada. Ele olhou nos olhos dela. Me diga. Ela hesitou. E então, pela primeira vez, ela contou a ele. Sobre Oliver. Sobre o diagnóstico. Sobre o tratamento que ela não podia pagar. Brian ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele pousou a xícara e disse, eu pago pelo tratamento. Emily congelou. O quê? Eu pago. Sem dívidas. Sem favores. Apenas porque posso e porque quero ajudar. Emily levantou-se abruptamente. Não. Brian franziu a testa. Emily. Eu não aceito dinheiro de ninguém. Não sou um caso de caridade. Brian inclinou-se para frente. Isso não é caridade. É um gesto. E eu não quero seu gesto. Ela se virou para sair, mas ele segurou seu pulso. Então vamos fazer um acordo. Emily hesitou. Que tipo de acordo? Brian soltou lentamente o pulso dela. Você cozinha para mim por uma semana. Pagarei pelo seu tempo. O suficiente para cobrir as despesas médicas. Os olhos de Emily se arregalaram. Cozinhar para você? Sim. No meu apartamento. 3 refeições por dia. 7 dias. Ela piscou, processando. Isso parece um acordo estranho. Penso o que quiser. Mas essa é a minha oferta. Emily hesitou. Ela odiava aceitar ajuda. Mas amava seu irmão mais do que tudo. Engoliu em seco. E então disse a única coisa que podia. Acordo. Emily não tinha ideia no que estava se metendo. No momento em que concordou com o acordo de Brian, pensou que seria simples. Cozinhar 3 refeições por dia durante uma semana. Fácil, certo? Errado. Porque no dia seguinte, quando chegou ao endereço que Brian lhe dera, percebeu seu erro. O prédio era uma torre moderna, vigiada por seguranças, com uma entrada feita de imponentes portas de vidro. O porteiro olhou para ela como se ela não pertencesse ali. Mas assim que ela mencionou o nome de Brian Carter, foi escoltada até um elevador privativo. Quando as portas se abriram, Emily ficou atordoada. O apartamento era enorme. O tipo de lugar que ela só tinha visto em revistas. Um espaço elegante e minimalista com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista de tirar o fôlego da cidade. E Brian estava lá, sentado em um sofá de cor preto, segurando uma xícara de café, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Bem-vinda, disse ele casualmente. Emily cruzou os braços. Ok, isso é ridículo. Brian ergueu uma sobrancelha. O que é ridículo? Ela gesticulou ao redor. Este apartamento, esta vista, esta decoração que parece cara demais para existir. Brian sorriu de lado. Você esperava algo diferente. Sim, eu esperava um lugar normal, não uma mansão no céu. Ele encolheu os ombros. Se preferir, podemos comer na cozinha. Emily fechou os olhos, respirando fundo. Deixa para lá. Onde devo cozinhar? Brian apontou para uma porta. Ali. Ela seguiu seu olhar e quase teve um colapso. A cozinha parecia saída de um programa de culinária gourmet. Tudo brilhava. O fogão era enorme. Os armários eram elegantes. Até os utensílios pareciam caros. Ela se virou para ele, incrédula. Você já usou esta cozinha alguma vez? Brian sorriu. Claro, já passei por ela algumas vezes. Emily revirou os olhos. Ótimo. Trabalho em um café minúsculo e agora tenho que cozinhar em um restaurante 5 estrelas. Consegue dar conta disso? Ele provocou. Ela apontou um dedo para ele. Eu aceito desafios, mas se você se tornar um cliente difícil, vou jogar a panela em você. Brian riu. Justo. Os primeiros dias foram estranhos. Emily acordava cedo e ia direto para o apartamento de Brian. Ela preparava o café da manhã, almoçava sozinha na cozinha enquanto ele trabalhava em outro cômodo e depois fazia o jantar. Ele nunca lhe dizia o que queria comer. Surpreenda-me, ele dizia todos os dias. E Emily odiava admitir,
mas estava começando a gostar do desafio. Gradualmente, ela se acostumou ao ambiente luxuoso, aos ingredientes de alta qualidade e ao silêncio do apartamento. Mas a parte mais estranha. Brian começou a passar mais tempo na cozinha com ela. No início, era apenas ele pegando um café. Depois, começou a sentar-se no balcão observando-a cozinhar. E, eventualmente, começaram a conversar. Por que você escolheu ser garçonete? Perguntou ele casualmente uma noite enquanto ela picava legumes. Emily zombou. Eu não escolhi. Precisava de um emprego. E qual teria sido a escolha certa? Ela hesitou. Não sei. Algo que eu gostasse. Mas nem todo mundo tem o luxo de escolher. Brian ficou em silêncio por um momento, depois disse, e se você tivesse? Emily parou de picar e olhou para ele. Porque você se importa. Ele deu um pequeno sorriso. Porque tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Mas nunca tive a liberdade de escolher algo que eu realmente quisesse. Emily não esperava essa resposta. E pela primeira vez, percebeu algo sobre Brian Carter. Talvez ele fosse tão prisioneiro de sua própria vida quanto ela. No quinto dia da semana, Brian fez algo inesperado. Deixou um vestido no balcão da cozinha enquanto ela preparava o jantar. Emily olhou para o tecido luxuoso e depois para ele. O que é isso? Um vestido. Obviamente. Mas porquê? Brian encostou-se no balcão. Tenho um evento de caridade amanhã à noite. Quero que você vá comigo. Emily congelou. O quê? Vai ser divertido. Você perdeu o juízo. Brian sorriu. Provavelmente. Ela pegou o vestido, ainda incrédula. Não posso ir. Não pertenço ao seu mundo, Brian. Ele inclinou-se ligeiramente para frente. E por que não? Emily sentiu seu estômago revirar. Este homem, ele era perigoso. Não no sentido tradicional. Mas do tipo que a fazia questionar coisas que nunca havia questionado antes. E naquele momento, percebeu algo perturbador. Ela queria ir. Mas isso significava admitir que Brian Carter estava entrando debaixo da pele dela. E isso era um problema. Na noite seguinte, Emily estava no carro de Brian a caminho do evento. O vestido caiu perfeitamente. E quando ela saiu de seu quarto, Brian congelou. O quê? Perguntou ela, desconfortável. Ele piscou, parecendo recuperar a compostura. Nada. Você só está linda. Emily sentiu o coração disparar. Você diz isso para todo mundo. Ele sorriu. Não. Ela não soube como responder a isso. Então fingiu que não tinha ouvido. Quando chegaram ao evento, todas as cabeças se viraram. Emily imediatamente se sentiu deslocada. Os convidados estavam vestidos com roupas de grife. As mulheres a examinaram como se ela não pertencesse ali. E então veio a pior parte. A ex-namorada de Brian, Isabella. Alta, loira, elegante. Ela olhou Emily de cima a baixo e sorriu com condescendência. Brian, que surpresa vê-lo aqui. E com uma companhia tão interessante. Emily sentiu a raiva subir. Mas antes que pudesse dizer algo, Brian entrelaçou seus dedos nos dela. Ela não é minha companhia, disse ele casualmente. Ela é minha convidada. E se você tem algum problema com isso, talvez devesse encontrar outra mesa. Emily congelou. Porque pela primeira vez, Brian estava defendendo-a. E algo dentro dela mudou. Ela olhou para ele. E pela primeira vez, permitiu-se admitir. Ela gostava dele. Muito mais do que deveria. Emily ainda podia sentir os dedos de Brian entrelaçados nos seus. Sua resposta a Isabella ecoava em sua mente. Assim como os olhares surpresos da ex-namorada. E de todos os outros convidados ao redor deles. Ela não sabia por que isso a afetou tanto. Mas seu coração estava palpitando. Porque Brian se importava tanto em protegê-la. Eles mal se conheciam. Ou talvez, de alguma forma, ele a visse de maneira diferente. Venha, vamos pegar algo para beber, murmurou ele. Soltando a mão dela. Mas ficando perto o suficiente para garantir que ninguém ousasse menosprezá-la novamente. Emily apenas assentiu. Tentando ignorar o desconforto de estar cercada por pessoas que claramente não achavam que ela pertencia ali. Ela nunca imaginou entrar no mundo de Brian. E, honestamente, não tinha certeza se queria estar lá. Mas quando olhou para ele, a maneira como seus olhos cinzentos a estudavam, como se certificando de que ela estava bem, ela sentiu algo estranho.
Talvez, apenas talvez, ela quisesse estar ao lado dele. Mesmo que fosse um erro. No dia seguinte, o nome de Emily estava em todos os jornais. Ela não precisou procurar para saber. No momento em que entrou no café para seu turno, todos os seus colegas de trabalho a encararam, com expressões que variavam de surpresa a inveja e julgamento. Emily, você estava em um evento com Brian Carter. E aquele vestido? De onde veio? Ele comprou para você. Você percebeu que Isabela postou sobre você no Instagram. Ela queria desaparecer. Pegou o celular. E por pura curiosidade. Ou talvez masoquismo. Abriu as redes sociais. A primeira coisa que viu foi uma foto dela e de Brian juntos. A segunda coisa. Os comentários. Quem é essa ninguém? Parece que Brian caiu na armadilha de uma interesseira. Ela provavelmente é apenas mais uma que ele vai descartar em poucos dias. Emily sentiu seu estômago revirar. Ela não queria isso. Nunca quis atenção, olhares ou fofocas. E agora? Estava bem no meio disso. Seus olhos arderam enquanto enfiava o celular na bolsa, tentando ignorar as risadinhas ao seu redor. Mas sua paciência estava se esgotando. Brian apareceu no café no final do dia. Emily o viu entrar. Passos confiantes. Expressão calma. Ele estava acostumado a isso. A ser julgado. Observado. Comentado. Mas ela não estava. E naquele momento, sentiu raiva. Assim que ele chegou ao balcão, ela se inclinou para frente e sussurrou: precisamos conversar. Brian ergueu uma sobrancelha, intrigado. Aqui. Não. Ele viu a seriedade em seu rosto e assentiu. Vamos para um lugar mais tranquilo. 10 minutos depois, eles estavam em um parque próximo. Emily não perdeu tempo. Você tem ideia do que fez? Brian inclinou a cabeça. Eu te defendi. Não, você me jogou no seu mundo. E eu não quero estar nele, Brian. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. É isso que está te incomodando? Ou é o que as pessoas estão dizendo? Emily fechou os olhos por um segundo, tentando conter sua frustração. Não quero ser um escândalo. Não quero ser uma manchete. Só quero minha vida normal. Brian a estudou cuidadosamente. E então ele disse algo que a deixou sem fôlego. Mas você nunca quis uma vida normal, Emily. Ela piscou, atordoada. O quê? Você sempre quis mais. Sempre teve sonhos. Sempre quis algo além do que lhe foi dado. Mas agora, porque algumas pessoas estão te criticando, você está com medo. Emily sentiu um nó na garganta. Porque no fundo, ele estava certo. Mas ela não queria admitir. E foi aí que Brian cometeu seu maior erro da noite. Ele estendeu a mão para tocá-la, mas Emily recuou abruptamente. Foi instinto. Automático. Mas o suficiente para fazer a expressão de Brian mudar completamente. Por um breve segundo, ele pareceu magoado. Emily engoliu em seco. Eu preciso ir. E antes que ele pudesse dizer algo, ela se virou e foi embora. Deixando para trás algo que não conseguia explicar. Algo que, de alguma forma, parecia estar desmoronando. Emily passou o dia seguinte tentando não pensar em Brian. Tentando esquecer seus olhos. A maneira como ele havia visto seus medos tão claramente. Mas esquecer Brian Carter era impossível. Especialmente quando naquela tarde, enquanto limpava o balcão do café, ouviu um nome que a fez congelar. A Carter Corporation comprou vários negócios anos atrás, incluindo aquele restaurante que fechou no centro. Emily sentiu seu coração parar. Virou-se para a colega que falava e forçou-se a perguntar: o quê? A mulher olhou para ela, surpresa. Carter Corporation. Eles compraram um monte de lugares e causaram falências, incluindo aquele restaurante antigo que sua família costumava ter. Você não sabia. Emily não conseguia respirar. Porque sabia exatamente do que estavam falando. Anos atrás, sua família teve que fechar o restaurante que seus pais haviam construído com tanto esforço. O lugar que tinha sido o coração de sua infância. E agora? Depois de todo esse tempo, estava descobrindo que a empresa de Brian Carter era responsável por isso. A raiva a invadiu. E naquele momento, soube que precisava de respostas. Emily não pensou duas vezes. Pulou em um táxi e foi direto para o apartamento de Brian. Quando ele abriu a porta e viu sua expressão, soube que algo estava errado. Emily.
Foi você, ela disparou. Sua empresa destruiu o restaurante da minha família. O silêncio foi ensurdecedor. Brian não negou. E isso foi pior do que qualquer outra coisa. Emily deu um passo para trás, sentindo o peito apertar. Era só um jogo para você, não era? Você sabia desde o início. Isso não é verdade. Sua voz estava mais séria do que nunca. Emily, me escute. Não, não quero ouvir nada. Ela não aguentava. O Brian que ela conhecia, o homem que a desafiava, a fazia rir e despertava sentimentos que ela não queria admitir, era o mesmo homem que havia destruído parte de sua história. E naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Emily olhou para ele uma última vez. Depois foi embora. Sem olhar para trás. Mas no fundo, ela sabia que este não era o fim. Emily não olhou para trás. Enquanto descia as escadas do luxuoso prédio de Brian, sentiu lágrimas arderem em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Estava furiosa. Magoada. Tinha confiado nele. E ele sabia. Desde o início, Brian sabia que sua empresa era responsável por arruinar o restaurante de sua família. E ainda assim, nunca havia dito uma palavra. O que mais ele estava escondendo? A frágil confiança que vinha crescendo entre eles foi despedaçada em segundos. Pegou um táxi e foi para casa. Quando entrou no pequeno apartamento que dividia com Oliver, encontrou seu irmão esparramado no sofá assistindo TV. Você está bem? Ele franziu a testa, notando o rosto dela. Emily forçou um sorriso. Claro. Só cansada. Mas Oliver não pareceu convencido. Tem certeza? Você nunca chega em casa parecendo tão chateada. Ela respirou fundo e tentou afastar suas emoções. Estou bem, Ollie. Quer jantar? Ele assentiu. Mas Emily sabia que ele ainda a observava com desconfiança. Não queria que Oliver soubesse de nada. A última coisa que ele precisava era se preocupar com a bagunça em que sua vida havia se tornado. Os dias seguintes foram estranhos. Brian desapareceu. Não apareceu no café. Não mandou mensagem. Nada. E Emily tentou se convencer de que isso era bom. Mas toda vez que entrava no café e via a mesa vazia onde ele costumava sentar, sentia uma pontada desconfortável no peito. Ela não deveria se importar. Ele havia mentido para ela. Ele a havia enganado. Então por que sentia tanto a falta dele? Mergulhou no trabalho, tentando ocupar a mente. Mas no fundo sabia que algo dentro dela estava quebrado. E a pior parte? Não sabia como consertar. Uma semana depois, Emily estava fechando o café quando ouviu alguém entrar. Estamos fechados, disse ela sem levantar a cabeça. Eu sei, mas precisava falar com você. Seu coração parou. Ela conhecia aquela voz. Virou-se lentamente e lá estava ele. Brian. Ele parecia diferente. Cansado. O brilho confiante habitual em seus olhos havia sumido. Havia um peso nele. Algo quebrado. Emily não queria ouvir nada. Mas, ao mesmo tempo, queria ouvir tudo. Por favor, apenas me escute. Sua voz estava rouca. Emily cruzou os braços. Dizer o quê, Brian? Que você sabia desde o início. Que se aproximou de mim por culpa. Ele fechou os olhos por um segundo e balançou a cabeça. Não foi assim. Então explique. Brian respirou fundo. Eu não sabia sobre o restaurante da sua família até alguns dias atrás. Não cuido de todas as aquisições da empresa, Emily. E quando descobri, acredite, fiquei tão chocado quanto você. Ela queria acreditar nele. Mas era difícil. Muito difícil. Porque eu deveria confiar em você. Brian hesitou. Depois disse a única coisa que podia. Porque nunca menti sobre como me sinto em relação a você. A respiração de Emily falhou. Não queria ouvir aquilo. Mas, ao mesmo tempo, desejava desesperadamente que fosse verdade. Brian deu um passo mais perto. Nunca quis que você me odiasse, Emily. Mas se esse for o preço de te dizer a verdade, aceitarei. Ela não sabia o que dizer. Antes que pudesse responder, ele colocou um envelope na mesa. Isto é para você. Emily franziu a testa. O que é? Brian não respondeu. Apenas olhou para ela uma última vez e saiu. Quando Emily abriu o envelope, ficou sem palavras. Era um contrato. E com ele, a escritura do restaurante de sua família.
Brian o havia comprado de volta e colocado em nome dela. Suas pernas quase cederam. O restaurante de sua família. Era dela novamente. Vamos fazer um pequeno experimento para aqueles que só leem comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegar até aqui vai entender. Agora, de volta à história. Brian o havia devolvido, sem pedir nada em troca. E naquele momento, Emily percebeu algo. Ele estava tentando consertar o passado. Para ela. Emily não conseguiu dormir naquela noite. Passou horas olhando para o contrato, dominada pelas emoções. E pela primeira vez, soube o que precisava fazer. Na manhã seguinte, foi ao apartamento de Brian. Quando ele abriu a porta, pareceu surpreso ao vê-la ali. Emily entrou antes que ele pudesse dizer algo. Olhou nos olhos dele. E então fez algo que nem ela esperava. Ela o abraçou. Brian congelou por um segundo. Depois, lentamente, abraçou-a de volta. Emily fechou os olhos, absorvendo seu cheiro amadeirado. Sentindo a verdade daquele momento. Obrigada, sussurrou ela. Brian a puxou para mais perto. Só queria que você tivesse o que sempre foi seu. Ela se afastou ligeiramente e olhou para ele. Isso muda as coisas. Brian ficou em silêncio por um momento. Depois disse a única coisa que importava. Só muda se você quiser. Emily sentiu seu coração disparar. Porque naquele momento, ela sabia a resposta. E quando Brian se inclinou lentamente, seus lábios quase se tocando, ela não se afastou. Porque pela primeira vez, ela queria isso. Ela o queria. E não havia mais nada a negar. Emily nunca imaginou que sua vida mudaria tão drasticamente em tão pouco tempo. Passara anos lutando para sobreviver. Equilibrando trabalho, contas e a responsabilidade de cuidar de Oliver. Nunca teve tempo para sonhos. Nunca se permitiu acreditar que poderia ter mais do que tinha. Mas agora, segurando o contrato do restaurante que Brian lhe devolvera, sentiu algo diferente. Algo novo. Estava diante de uma escolha. Podia aceitar o que Brian fizera e seguir em frente. Reconstruindo o restaurante de sua família e deixando-o para trás. Ou podia enfrentar o que realmente sentia por ele. Porque não importava o quanto tentasse negar, a verdade era que Brian Carter a afetava de uma maneira que ninguém jamais havia afetado. Ele a desafiava, a frustrava, mas também a fazia rir. Ele não era perfeito, mas era alguém que, apesar de tudo, parecia disposto a mudar por ela. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Precisava de tempo. Precisava pensar. Então, fez o que sempre fazia quando precisava clarear a mente. Foi para casa, abraçou Oliver e fingiu que sua vida não estava completamente de cabeça para baixo. Mas o universo, ao que parecia, não estava disposto a lhe dar esse tempo. Naquela noite, um telefonema mudou tudo. O telefone tocou tarde, e o coração de Emily palpitou quando viu que era do hospital. Atendeu rapidamente, já sentindo um frio na espinha. A voz do médico era séria, profissional, mas cheia de urgência. Oliver havia piorado e precisavam que ela fosse imediatamente. Emily sentiu as pernas fraquejarem. Pegou a bolsa e saiu correndo pela porta, sem nem perceber que estava tremendo. O medo a consumiu. Chegou ao hospital em tempo recorde, correndo pelos corredores até encontrar o médico que havia ligado. Ele explicou que Oliver sofrera uma crise súbita e precisava de um procedimento urgente. Sua condição renal havia piorado e, sem cirurgia, ele corria perigo real. O pânico tomou conta. Tudo que conseguia pensar era que não podia perder seu irmão. Ele era sua família, a única coisa que realmente importava. Mas a cirurgia era cara. Muito cara. E mesmo com o dinheiro que havia economizado, não seria suficiente. Emily desabou em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Não sabia o que fazer. Não havia tempo para pensar, tempo para planejar. Então, apenas uma pessoa veio à mente. Pegou o telefone e, sem hesitar, discou o número de Brian. Ele atendeu no segundo toque. Emily. Sua voz estava cheia de preocupação. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Sua respiração estava trêmula, o desespero claro em seu rosto. Oliver, ele precisa de cirurgia. Eu, não tenho dinheiro suficiente. Houve silêncio do outro lado. Então Brian disse algo que inundou de alívio. Estou a caminho do hospital agora. Não conseguia explicar o que sentiu naquele momento. Mas quando ele chegou, vestindo um casaco sobre sua camisa sempre impecável, seus olhos cinzentos cheios de determinação inabalável, Emily soube que não estava sozinha.
Brian não hesitou. Falou com o médico, assinou os papéis e garantiu que Oliver recebesse o melhor tratamento possível. Emily quis discutir, quis dizer que não precisava do dinheiro dele, que não queria lhe dever nada. Mas naquele momento, a única coisa que importava era a vida de Oliver. A cirurgia levou horas. Emily sentou-se na sala de espera, as pernas inquietas, o coração palpitando. Brian ficou ao seu lado o tempo todo, sem dizer nada. Apenas segurando sua mão quando ela precisava, respeitando seu silêncio quando as palavras lhe faltavam. Quando o médico finalmente apareceu e disse que a cirurgia fora um sucesso, Emily sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. O alívio foi tão avassalador que quase desabou. E então, pela primeira vez, permitiu-se abraçar Brian sem medo. Foi um tipo diferente de abraço. Não de desespero, e não um erro como o do aeroporto. Este foi um abraço cheio de gratidão, algo crescendo dentro dela que não podia mais ignorar. Obrigada. Sua voz estava embargada pela emoção. Brian a segurou mais forte, seus braços fortes envolvendo-a de uma forma que a fez sentir segura. Sempre. Ela não sabia o que aquele momento significava, mas sabia que, depois disso, nada seria igual. Nos dias seguintes, Oliver recuperou-se lentamente. Emily passou cada minuto ao seu lado, certificando-se de que ele estava bem. Brian continuou ajudando, organizando tudo sem esperar nada em troca. Nunca mencionou o dinheiro nem fez parecer que lhe deviam algo. E isso a confundiu ainda mais. Porque, pela primeira vez, percebeu que Brian Carter não era o homem que ela pensava. Talvez nunca tivesse sido. Uma noite, enquanto Oliver dormia no hospital, Emily saiu para tomar um ar. Sentou-se em um banco no jardim, abraçando os joelhos contra o peito. O céu estava limpo, as estrelas brilhando no alto. Ouviu passos e ergueu os olhos para ver Brian se aproximando. Ele sentou-se ao lado dela sem dizer nada por alguns segundos. Você parece cansada. Ela soltou uma risada curta. Estou exausta. Mas Oliver está melhorando, e é isso que importa. Brian assentiu. E você? Como está? Ela se virou para ele, estudando seu rosto sob as fracas luzes do hospital. Ele parecia genuinamente preocupado. Sempre parecia. E foi naquele momento que Emily percebeu. Não estava mais lutando contra o que sentia. Não havia mais muros entre eles. Não sabia quando havia acontecido, mas Brian Carter se tornara alguém essencial em sua vida. Ela o queria. Então, pela primeira vez, não fugiu. Emily inclinou-se ligeiramente para frente, observando para ver se ele recuaria. Mas Brian não se moveu. Apenas esperou, como se soubesse que este momento chegaria. Então ela fechou os olhos e o beijou. O beijo foi suave no início, hesitante. Mas quando os lábios de Brian responderam, tudo fez sentido. Ele segurou seu rosto entre as mãos, aprofundando o beijo, puxando-a para mais perto. Era calor. Era segurança. Era algo que Emily não sabia que precisava até aquele momento. Quando se afastaram, Brian encostou a testa na dela, respirando profundamente. Isso significa que você vai parar de fugir. Emily sorriu. Acho que sim. Brian acariciou seu rosto e, nos olhos dele, ela viu algo que nunca havia visto antes. Algo que a fez ter certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Naquela noite, Emily finalmente aceitou que estava apaixonada por Brian Carter. E desta vez, não havia mais nada a negar. Emily não sabia quanto tempo ficou ali, sentindo a respiração de Brian tão perto da sua. O beijo ainda queimava em seus lábios, e seu coração palpitava no peito. Queria memorizar aquela sensação, entender como havia chegado a este ponto. Mas, ao mesmo tempo, não queria pensar demais. Pela primeira vez, não queria fugir. Brian afastou uma mecha de cabelo de seu rosto, seus olhos cinzentos olhando-a com algo que ela não conseguia nomear, mas que a deixava vulnerável. Era como se ele realmente a visse, além dos muros que passara a vida construindo. Vai se arrepender disso amanhã. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Emily sentiu um pequeno sorriso se formar no canto de seus lábios. Acho que já passei do ponto de arrependimentos. Brian sorriu também, mas havia um olhar sério em sua expressão. Então, isso significa que você vai me dar uma chance. Ela suspirou, olhando para baixo por um momento. Parte dela queria ceder completamente, mas outra parte ainda carregava cicatrizes que não podiam ser ignoradas. Não sei como fazer isso, Brian. Nunca soube. Ele segurou a mão dela entre as suas, sem pressa ou pressão. Podemos descobrir juntos. Emily olhou para ele e percebeu que nunca quisera tanto tentar algo quanto queria tentar com ele.
Os dias seguintes foram diferentes. Depois daquele momento no hospital, nada foi igual. Brian permaneceu ao seu lado, apoiando a recuperação de Oliver e garantindo que ela tivesse tudo de que precisava. Mas não era só isso. Ele estava ali por ela, e Emily sabia disso. Suas conversas se tornaram mais leves, seus olhares mais intensos, suas despedidas mais longas. Até que finalmente, Oliver recebeu alta do hospital. Foi um dia cheio de alívio e alegria, mas também marcou o momento em que Emily teve que enfrentar a realidade. O restaurante estava em seu nome agora. Era hora de decidir o que fazer com ele. E, claro, Brian estava ao seu lado quando ela entrou no espaço pela primeira vez desde que fechara. O cheiro de madeira velha e memórias a cercou imediatamente. Emily caminhou pelo salão empoeirado, passando os dedos sobre as mesas cobertas com lençóis velhos. Cada canto daquele lugar guardava um pedaço de sua infância, sua família, uma época em que tudo parecia mais simples. Brian a observava em silêncio, respeitando o momento. Ela se virou para ele e sorriu, sentindo algo quente crescer em seu peito. Quero reabrir este lugar. Brian assentiu, como se já soubesse a resposta antes mesmo de ela dizer. Então vamos fazer acontecer. Ela piscou, surpresa. Nós. Ele encolheu os ombros, cruzando os braços. Sei um pouco sobre negócios. Talvez eu possa ajudar. Emily estreitou os olhos, desconfiada. Está tentando ser meu sócio, Carter. Brian riu, aproximando-se. Talvez eu só queira um motivo para ficar por perto. Ela sentiu o coração disparar novamente. Você não precisa de um motivo. As palavras saíram antes que pudesse pensar. E quando viu a luz nos olhos dele, soube que não havia mais volta. Brian a puxou pela cintura, aproximando-a, então acho que finalmente estou onde deveria estar. Emily sorriu. O restaurante reabriria. Seu irmão estava bem. Pela primeira vez, permitiu-se ser feliz sem medo. Mas o destino ainda lhe reservava uma última surpresa. Na noite seguinte, Brian a levou para jantar. Disse que queria comemorar, mas Emily notou algo diferente nele. Parecia nervoso. O restaurante não era chique, não era cheio de etiqueta e regras. Era aconchegante, com iluminação suave e uma atmosfera íntima. Perfeito para eles. No meio do jantar, Brian colocou a mão no bolso. Emily observou enquanto ele colocava uma pequena caixa na mesa. Seu coração parou. Brian. Ele respirou fundo e abriu a caixa. Um anel simples, mas elegante, brilhou sob a luz suave do restaurante. Emily? Nunca fui um homem que segue regras. Nunca fui bom em demonstrar o que sinto. Mas você. Você mudou tudo. Não quero mais imaginar minha vida sem você. Emily sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Você está pedindo você em casamento, ele completou, segurando sua mão. Não porque é cedo demais. Não porque faz sentido. Mas porque sei que é você. Sei que quero você para sempre. Ela conteve as lágrimas, sentindo o coração quase explodir. Brian sempre a desafiara. Sempre a empurrara para fora de sua zona de conforto. Mas naquele momento, ele não estava pedindo que ela fizesse algo impossível. Estava apenas pedindo que ela aceitasse a felicidade. Ela sorriu, deixando as lágrimas caírem. Sim. A resposta veio sem hesitação, sem dúvida. Brian riu, deslizando o anel em seu dedo antes de puxá-la para um beijo cheio de promessas. O restaurante reabriria. Eles estavam juntos. E, finalmente, seu destino estava selado. Emily ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Na noite anterior, Brian Carter, o homem que havia abalado completamente sua vida e seu coração, a pedir em casamento. E ela havia dito sim. Sem hesitação. Sem medo. Apenas a certeza de que era isso que ela queria. Depois de tantos anos fugindo do amor, duvidando das intenções das pessoas, se segurando para não se machucar, finalmente encontrar alguém por quem valia a pena correr o risco. Mas dizer sim ao pedido de Brian Carter não era o fim da história. Era apenas o começo. A manhã seguinte foi caótica. O telefone de Emily não parava de tocar. Primeiro, Oliver surtou quando soube da notícia. Ele sempre fora protetor com a irmã. Então, convenceu-o de que aquilo não era um erro enorme e exigiu algum esforço. Depois, o restaurante tornou-se sua prioridade. Com as reformas a todo vapor, Emily estava trabalhando mais do que nunca para garantir que tudo estivesse perfeito para a reabertura. E Brian, como havia prometido, estava ao seu lado. Seu envolvimento na reforma do restaurante foi surpreendente.
Para alguém que sempre estivera cercado de luxo, Brian parecia se adaptar bem a este novo ambiente. Ajudou a escolher móveis, participou de reuniões com fornecedores e, ocasionalmente, até colocou um avental para testar receitas com ela. Emily não conseguia deixar de rir quando o via com farinha no rosto ou reclamando que cozinhar era mais difícil do que parecia. Mas o que mais a impressionou foi sua paciência. Ele não tentou controlar nada, não tentou mudar nada. Estava apenas ali, como um verdadeiro parceiro. Mas, como esperado, nem tudo foi um mar de rosas. A notícia do noivado deles atingiu a mídia como uma bomba. Em questão de horas, jornais e sites especulavam sobre tudo. Quem era Emily? O que Brian Carter via nela? Quanto tempo isso duraria? Isabella, sua ex-namorada, também não perdeu tempo. Deu entrevistas insinuando que Emily estava se aproveitando do dinheiro de Brian, que ele estava cego pela paixão e que, no fim, isso não passava de um capricho passageiro. Emily tentou ignorar tudo, mas não foi fácil. Brian percebeu que algo estava errado quando a encontrou sentada sozinha no restaurante tarde da noite, olhando para o celular com uma expressão cansada. Você está bem? Emily hesitou antes de responder. Estou tentando. Ele sentou-se ao lado dela e gentilmente pegou o celular de suas mãos, olhando as manchetes sem demonstrar reação. Tudo isso, ela suspirou. Parece que perdi o controle da minha própria vida. Eu costumava ser apenas uma garota comum tentando sobreviver. Agora sou a noiva de Brian Carter. E para o mundo, isso parece significar que não sou mais eu mesma. Brian permaneceu em silêncio por um momento antes de falar. Você ainda é a mesma Emily de sempre. Essas pessoas não te conhecem. Elas só veem o que querem ver. Ela olhou para ele incerta. E o que você vê? Ele deu um sorriso torto. Vejo a garota que me abraçou errado no aeroporto e virou minha vida de cabeça para baixo. E nunca fui tão grato por um erro. Ela riu apesar de tudo. Eu também. Brian segurou sua mão e beijou seus dedos. Deixe-me cuidar disso. Ela franziu a testa. Brian, não preciso que você resolva meus problemas. Eu sei. Mas às vezes deixar alguém ajudar não significa que você é fraca. Significa que confia neles. Emily percebeu que ele estava certo. Passara tanto tempo se protegendo que esquecera que aceitar ajuda também podia ser um sinal de força. No dia seguinte, Brian deu uma entrevista exclusiva para acabar com todos os rumores. Falou sobre como ele e Emily se conheceram, sobre o restaurante e como o relacionamento deles não tinha nada a ver com dinheiro ou status. Foi direto e sincero. E quando mencionou que Emily era o amor de sua vida, foi impossível para os tabloides continuarem forçando a narrativa de que ela era apenas um interesse passageiro. Mas o verdadeiro ponto de virada veio quando Isabella tentou voltar. Apareceu em um evento importante onde Brian estava. E ele a ignorou completamente. Nem um olhar, nem uma palavra. Pela primeira vez, a mulher que sempre pensou estar no controle percebeu que não tinha mais lugar na vida dele. E pela primeira vez, Emily sentiu que aquele capítulo de sua vida estava realmente encerrado. O restaurante ficou pronto uma semana depois. A inauguração foi um evento emocionante. Oliver, ao seu lado, ajudou a coordenar tudo. E Brian estava lá, observando a mulher que amava finalmente realizar seu sonho. Quando as portas se abriram e os primeiros clientes entraram, Emily sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela tinha conseguido. O restaurante estava de volta aos negócios. E mais do que isso, ela estava feliz. Naquela noite, após um longo dia de trabalho, Brian a levou para a varanda do restaurante e olhou em seus olhos. Eu te disse que seria um bom investimento. Emily sorriu. Você quer dizer o restaurante ou eu? Ele riu. Ambos. Ela passou os braços ao redor do pescoço dele e suspirou. Nunca imaginei que minha vida me levaria até aqui. Brian segurou seu rosto com as duas mãos, acariciando suavemente sua pele com os polegares. Agora que você está aqui, o que você quer? Ela não hesitou. Eu quero você. Brian sorriu e a beijou. E naquele momento, Emily soube que finalmente estava onde deveria estar. O tempo pareceu voar depois que Emily disse sim. O restaurante estava funcionando exatamente como ela sempre sonhou. Oliver estava saudável e feliz. E Brian? Brian ainda estava lá, com uma peça que faltava e ela nunca soube que precisava. Mas agora, com o casamento se aproximando, ela frequentemente se pegava refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Como um simples erro no aeroporto mudou completamente sua vida. Os preparativos para o casamento começaram quase imediatamente, e Emily rapidamente percebeu que planejar uma cerimônia não era tarefa simples. Enquanto Brian parecia relaxado sobre tudo,
deixando claro que faria o que ela quisesse, Emily se viu sobrecarregada por um mar de decisões. Convites. Vestidos. Buffet. Decorações. Foi um turbilhão de escolhas que ela nunca pensou que teria que fazer. Nunca pensei que planejar um casamento fosse tão difícil, disse ela, afundando no sofá de Brian, cercada por uma pilha de revistas de casamento. Brian riu, sentando-se ao lado dela e pegando uma das revistas. Sabe que poderíamos simplesmente fugir e casar em segredo, certo? Emily lançou-lhe um olhar brincalhão. Você realmente acha que Oliver me perdoaria por isso? Brian fez uma careta. Bom ponto. Mas se estiver ficando muito estressante, deixe-me ajudar. Ela suspirou, pegando a mão dele. Você já ajuda, só por estar aqui. Ele apertou sua mão gentilmente. Só quero que este dia seja perfeito para você. Emily sabia que com Brian ao seu lado, não importava o que acontecesse, aquele dia já seria perfeito. A notícia do casamento se espalhou rapidamente. Todos os jornais queriam detalhes, e todos os sites de fofoca queriam especular sobre a cerimônia. Emily tentou ignorar, mas era difícil ver seu nome em manchetes questionando suas intenções ou ainda comparando-a a Isabela. Mas Brian estava lá para lembrá-la do que realmente importava. A única opinião que importa é a nossa, disse ele, segurando seu rosto e olhando em seus olhos. Nada mais faz diferença. E ele estava certo. O grande dia finalmente chegou. Emily olhou para si mesma no espelho, sentindo o coração disparar. Seu vestido era simples, porém elegante, exatamente como ela queria. O tecido macio caía suavemente sobre seu corpo, e seu cabelo estava preso em um delicado coque, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Oliver entrou no quarto e parou ao vê-la. Uau, você está incrível. Emily sorriu, segurando as lágrimas. Obrigada, Ollie. Ele se aproximou e pegou suas mãos. Nunca te vi tão feliz. Ela respirou fundo, tentando conter as emoções. Eu estou feliz. Ele sorriu. Então acho que você está pronta para casar com aquele bilionário arrogante. Ela riu. Definitivamente. A cerimônia foi realizada em um jardim ao ar livre, cercado por flores e luzes delicadas. Tudo parecia mágico. Emily caminhou pelo corredor, sentindo os olhares dos convidados sobre ela. Mas ela só via Brian parado no altar, vestindo um terno perfeitamente ajustado e um sorriso cheio de amor. Quando chegou até ele, Brian pegou suas mãos e sussurrou, você está deslumbrante. Emily sorriu, o coração palpitando. O celebrante começou a falar, mas ela mal conseguia se concentrar. Tudo que importava era o homem parado à sua frente, o homem que havia mudado sua vida de maneiras que ela nunca imaginara. Emily, você aceita Brian como seu marido, para amá-lo e honrá-lo por todos os dias de suas vidas. Ela olhou nos olhos dele e sentiu uma onda de certeza. Sim. Brian, você aceita Emily como sua esposa, para amá-la e honrá-la por todos os dias de suas vidas. O sorriso de Brian ficou mais largo. Sim, para sempre. O beijo deles selou a promessa, e o som de palmas e vivas de amigos e familiares encheu o ar. Mas Emily só sentia Brian, suas mãos segurando gentilmente seu rosto, o calor de saber que havia encontrado seu lar. A recepção foi repleta de risos e alegria. Oliver fez um discurso emocionante, dizendo que nunca vira Emily tão feliz e que Brian havia ganhado não apenas uma esposa, mas também um irmão. Brian, sempre brincalhão, respondeu que nunca quis um irmão mais novo, mas que talvez abrisse uma exceção para Oliver. Eles dançaram a noite toda, riram, brindaram e celebraram o início de sua nova vida juntos. No final da noite, quando finalmente estavam sozinhos, Brian puxou Emily para um abraço apertado. Você é oficialmente minha esposa agora. Emily sorriu, encostando a cabeça no peito dele, e você é oficialmente meu marido. Brian se inclinou e a beijou ternamente. Obrigado por mudar minha vida. Ela olhou para ele com amor. Você mudou a minha também. E eles sabiam que, não importava o que o futuro reservasse, eles o enfrentariam juntos. Para sempre. O que você achou da história de Emily e Brian? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Qual é a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando na tela final.